Paz de Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 17. Irei falar sobre a bagunça nos louvores evangélicos. Vamos lá para o texto. 2 Coríntios 6, do 14 ao 17, está escrito: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo do Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Existem muitos cantores, existem muitos louvores, mas eu quero aqui trazer uma rápida reflexão sobre a bagunça, ou seja, está tudo invertido. Será que todos os louvores, para você pensar, será que todos os louvores são verdadeiramente inspirados por Deus? Quem inspirou tais louvores? Será que temos bons intérpretes ou verdadeiros adoradores? Outra pergunta, não podemos confundir talento com caráter. Agora eu quero falar aqui sobre algumas verdades que você precisa saber. Para você ter uma ideia, meus irmãos, para ter sucesso, muitos desses famosos adoradores estão fazendo pactos satânicos. Para você ter uma ideia, eles vão em programas, em emissoras satânicas. Por exemplo, a Rede Globo. A Bíblia manda sair de meio de certas coisas, certas pessoas. Está aqui no texto que lemos. Porque nós somos luz, esse povo é trevas, uma emissora satânica. E eu, como cristão, vou estar lá? Pare e pense. Essas participações que eles fazem, às vezes participam de quadros. Os tais são obrigados, posso dizer assim, a cantar música dos mundos. Por exemplo, não estou dizendo que é o caso, Paulo César canta Roberto Carlos. Eu, evangélico, cantando Roberto Carlos, nada contra Roberto. Entenda-me, pelo amor de Deus. Então eles fazem isso. E muitos se prostituem para cantar em congresso. Dentre tantos grandes congressos que existem aí, tem um grande congresso muito famoso, numa cidade aí. E cantores e organizadores do evento já relataram que houve mulheres que se insinuavam para os produtores, coabitando com eles, só para cantar no congresso. Então, gravam CDs em editoras maçônicas, como é o caso de uma grande editora famosa aí, que eu não vou citar o nome, mas você sabe qual é. E também recebe cachê para fazer shows em participação de eventos. Mas quando abrimos a Bíblia, em Mateus 10:8, está escrito o seguinte: curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Veja, de graça recebeste, de graça dai. Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Uma noiva não se vende. Quem se vende é prostituta. A prostituta sim que se vende o seu corpo. Nós somos noiva de Cristo. Os nossos dons são para Deus. Temos que usar o nosso dom da melhor maneira possível para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas eles recebem um cachê muito alto, sabe? Nessas participações desses eventos. E qual é a realidade atual? A gente viu aqui algumas coisas, né, que precisávamos saber, e a realidade atual é essa, que muitos líderes estão esquecendo o pecado e a correção. Não é verdade? Estão esquecendo o pecado e a correção. Mas lembre-se que o salário do pecado é a morte. E também lembre-se que em Hebreus fala que Deus ama e Ele corrige a quem ama. Amar o pecador é uma coisa, compactuar com o erro dele é totalmente outra. Deus ama o pecador, mas diz a Bíblia que Ele aborrece o pecado. Então muitos líderes estão esquecidos do pecado, da correção, visam igrejas cheias, e para ter a sua igreja cheia, chama um pregador A, B, C, D, não quer saber a conduta, porque aquele irmão é um grande cantor, quando ele canta o fogo desce, aí se Jesus Cristo vir, todo mundo fica, nem só quem estiver pronto sobe. E Deus nos livre disso. Então para avisar a igreja cheia, aí eles se submetem a certo tipo de cantores e cantoras. Já vi relatos de pastores dizer que permitiu que pregadores e cantores subissem bêbados nos seus púlpitos porque tinha pagado um alto cachê. E se ele não pregasse ou se o cantor não cantasse, o povo ia embora. Que evangelho é esse? Que diferença estamos fazendo nessa terra? Fomos chamados para fazer a diferença. Também a igreja deveria ser um local de adoração, mas passou a ser um palco, posso falar assim, para shows, para eventos, passou a ser uma empresa agora.
Já pensou nisso? As igrejas não são mais lugares de ensinamento, nem todas, mas maioria passaram a ser só Deus. Falta até palavras para classificar. Que Deus tenha misericórdia. Então a gente coloca nesses shows, né? Até nos púlpitos da igreja, bailarinos com roupas sensuais, fazendo coreografias, as quais eles traem movimentos mundanos para colocar no altar do Senhor. Que Deus nos livre, povo de Deus. Vamos tomar uma atitude, vamos tomar uma posição. Que bagunça é essa no meio evangélico? Que diferença nós estamos fazendo? Então, eu quero aqui dar um exemplo aqui de 2 hinos. Eu poderia falar de muitos e muitos hinos, mas eu vou citar aqui estrofe de 2 hinos que são conhecidíssimos e vou dar o respaldo bíblico, porque afinal de contas, quem está com a verdade? A Bíblia Sagrada ou os compositores que fizeram os hinos? Então, pela Bíblia, nós vamos ver que nem todo louvor vem de Deus. Então, vamos lá. Quero dizer isso, que eu estou tomando aqui uma posição como servo do Senhor para te orientar. Você é livre. Você é livre. Você tem um livre-arbítrio para escolher o que você quer escolher. Mas observe a letra desse hino e observe as referências bíblicas que eu vou citar. E tire as suas conclusões. Em primeiro lugar, tem um corinho de um hino que diz assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. E tem a fé de Abraão. Você já viu esse hino já? É muito famoso. Já emplacou em vários programas de rádio, já esteve em várias emissoras de televisão. Muitas igrejas, muitos conjuntos cantam esse hino. Você canta, você fica, você faz o que você quiser. Eu não. Eu sou livre para tomar as minhas posições e as minhas decisões. E pelo discernimento do Espírito Santo e pela palavra, eu vou te mostrar que esse hino tem uma heresia tremenda. Ah, não, irmãos, tem não. Ele está falando que tem promessa de Deus, não morre não, não se corrompe não, tem a fé de Abraão é. Quem tem promessa de Deus não morre? Morre não, né? O cantor não está dizendo, não está sendo cantado nas igrejas. Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Fala dos heróis da fé, o capítulo 11 de Hebreus. Veja que diz o versículo 13 e vou ler depois o 39. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Olha, quem tem promessa de Deus não morre não. Não morre não? Olha o que está dizendo aqui. Todos estes, ou seja, os heróis da fé. Lê o capítulo 11, é um capítulo muito extenso, mas vale a pena você ler. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 39 do capítulo 11 de Hebreus. Quem tem a promessa de Deus não morre. Isso é um absurdo. Veja, e todos esses, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Quem está com a verdade? Os compositores ou a Bíblia Sagrada? Eu convido você a seguir mais a palavra, a ler, a praticar. O interessante é que Moisés ele recebeu a missão, a incumbência de levar o povo à terra prometida, né? O povo de Israel. Foi a trajetória pelo deserto, mas pela uma certa rebeldia de Moisés, o que aconteceu? Ele morreu, ele viu a terra, mas não entrou. Ou seja, as promessas de Deus são incondicionais. Ou seja, ele abençoa quem quer, da hora que ele quer, da maneira que ele quer. Mas quase todas as promessas são condicionais. Depende da minha atitude e da tua atitude para Deus agir soberanamente em nossas vidas. Deus promete que vai fazer coisas grandes na minha vida. Eu vou beber, vou roubar, vou matar, vou mentir, vou me prostituir. E que Deus é esse? Deus é justo, diz a Bíblia, o justo juiz. Veja, demos apenas o exemplo de Moisés, mas se você ler aqui o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que muitas dessas pessoas aqui, os heróis da fé, que a Bíblia intitula assim, morreram sem alcançar a promessa. Então a Bíblia está com a verdade. Veja, outro hino. O que é que diz? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar na plateia e você no palco. Vão olhar e vão ver Jesus brilhando em você. Não estou vendo nada demais, está vendo não? A Bíblia diz no Salmo 150, verso 6, tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Vamos agora para Lucas, evangelho que escreveu Lucas, capítulo 14, versículo 11. Eu estou com a Bíblia, e você? Lucas 14, 11. Veja o que aqui diz a página das Sagradas Escrituras.
Porquanto, qualquer que a si mesmo a se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ou seja, quem se exaltar será o quê? Humilhado, abatido. Esse hino aqui, ele tem uma projeção humana. Todo louvor, toda honra, toda glória tem que ser direcionada a Deus. Esse hino aqui é uma projeção humana. Tira Deus e coloca o homem. Analisa a letra, peça discernimento a Deus. Vá para a palavra, é uma exaltação humana. Lucas 14:11 fala isso, que aquele que se exaltar será abatido. Ah, irmãos, mas ela fala de alguém no hino, essa cantora ou o compositor que fez o hino, é de alguém que te humilhou, te machucou e vai ver você no lugar da vitória. Sim, mas se alguém me humilhar, me machucar, o que eu tenho que fazer? Hein? O que eu tenho que fazer? Vamos para a Bíblia? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Vamos para a Bíblia. Capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. E também fala em outras passagens que se alguém bater na minha face, do lado direito, tem que dar o esquerdo. Ou seja, não é pagar o mal com o mal, não é pagar o mal com o bem. Diz a Bíblia: você me faz mal, eu te faço bem. Você fala mal de mim, eu falo bem de você. Você me agride, eu te dou carinho. Você me odeia, eu te dou amor. É essa a natureza do reino de Deus e a posição dos servos e servas do Senhor. Mas esse hino aqui, ele tem uma exaltação humana. Aí vai sentir inveja, dizendo que a pessoa vai sentir inveja, inveja é obra da carne. Está aqui dando uma sentença, porque quem dá a última palavra, a primeira e última palavra é de Deus, não é do homem. Pelo amor de Deus, pessoal. Que hinos são esses? Que adoradores são esses? Que louvores são esses? Está tudo bagunçado. O problema é que as pessoas não querem mais seguir a palavra de Deus. Não tenho nada contra, não. Mas em 1 Coríntios, eu quero ler para você, capítulo 11, verso 19... está escrito, já estou encerrando o vídeo, pessoal, para não ser enfadonho. 1 Coríntios 11, 19 está escrito: até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, o povo de Deus, que serve verdadeiramente ao Senhor, não come qualquer tipo de comida, não se embaraça com qualquer coisa, não. Toma um posicionamento de proclamar a verdade. Queira quem quiser ouvir, queira quem quiser aceitar, é problema de quem não queira. Mas nós temos compromisso com a verdade, nós temos compromisso com a palavra, porque somos servos do Senhor. Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. João 5,39 está escrito: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então examine a palavra de Deus, lê essa palavra, viva por essa palavra, proclama essa palavra, ainda que custe a tua vida, mas vai valer a pena, porque naquele último dia você vai reinar para sempre com o Senhor Jesus Cristo nos céus. Veja, não tenho nada contra os louvores. Existem muitos louvores bonitos, hinos inspirados, hinos que verdadeiramente vieram do céu, que Deus deu a inspiração ali para aquele autor fazer aquele hino, né? Não digo que não tem, que todos os hinos aqui são satânicos, tem heresia, não estou dizendo isso não. Eu apenas dei 2 exemplos, dentre tantos. São aqui os mais conhecidos. Tem outros hinos terríveis. O vídeo ficaria muito extenso aqui. Mas tem uma coisa que hoje as pessoas não querem mais na igreja: a harpa cristã. Louvores inspirados. Louvores que foram feitos por pessoas que tinham uma vida totalmente devota a Deus. Pessoas que abriram mão de tudo para seguir o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, particularmente, gosto muito da harpa sagrada. E também gosto de cantores como Oséias de Paula, Eliezer Rosa, dentre tantos cantores e cantoras, Shirley Carvalhais, Samuel Mariano, dentre tantos, existem muitos cantores aqui bons que têm hinos inspirados. Mas temos que ter o discernimento e o cuidado, porque senão vamos estar, em vez de estar adorando a Deus, vamos estar usando nossos lábios para proclamar heresias e induzir as pessoas ao erro. Então está tudo bagunçado, mas que Deus venha dar discernimento a seu povo e acordar, porque o louvor é uma arma poderosíssima. Muita gente venceram batalhas pelo louvor, como foi o exemplo do rei Josafá, quando ele louvava, Deus fez coisas tremendas. Paulo e Silas, um cantava, o outro orava, e Deus fez coisas tremendas. Então, devemos adorar o Senhor, porque os tais adoradores verdadeiros Ele procura, mas que possamos verdadeiramente colocar louvores que edificam a nossa vida e a vida das pessoas.
e jamais colocar qualquer tipo de louvor em nossos lábios, sem conhecer a conduta de quem está cantando, especialmente a letra do que está escrito ali. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi uma palavra de alerta, cuidado, está tudo bagunçado e nós como povo de Deus não podemos compactuar com o erro. Que Deus te abençoe.